meus amados, queridos irmãos, né? Saúdo a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Estamos mais uma vez aí disponibilizando para todos vocês que vão estar assistindo essa videoaula, né? Nada mais, nada menos aí. Será uma videoaula muito bem proveitosa, continuando da onde nós tínhamos parados, né? Na parte introdutória da mensagem. Escolhido um lugar por mim mesmo, né? De minha autoria, né? Disponibilizar um pouquinho do meu tempo vago para estar prestando, fazendo esse trabalho, um trabalho maravilhoso aí com o pessoal, né? Ao vivo e a cores, em vídeo aí com vocês que vão estar vendo isso daí. Escolhendo um lugar bom, agradável para estar fazendo essa matéria, né? Lugar escolhido por mim mesmo. Eu acho até um lugar apropriado para fazer esse tipo de coisa, né? Porque não tem interrupção de ninguém que possa nos interferir nessa mensagem. Bom, voltando à parte introdutória, como a gente já estava introduzindo na parte da mensagem, eu vou colocar um ponto assim para o pessoal que vai estar aprendendo um pouco desse estudo aí. Vai ser muito bom, muito bem proveitoso para aqueles que querem, né, ter conhecimento na parte espiritual, porque hoje em dia não é errado você adquirir conhecimento profissional, isso não é errado, mas também o pessoal se focaliza muito em coisas materiais, né? O pessoal valoriza muito, busca mais coisas materiais do que coisas espirituais. E a própria palavra diz: ajuntai tesouros no reino do céu, aonde a traça não corrói e o bicho não devora. Tem gente que ajunta tesouros e riquezas na terra, na qual você morre e não leva nada. Vocês estão entendendo? Então, Jesus mesmo disse: ajuntai tesouros no reino do céu. Muitos hoje vocês podem ver que ajuntam tesouro na terra, morre e não leva nada, leva só a roupa do caixão e nem isso. Então, a palavra é bem clara e bem direta. Você está entendendo? Você vê muita gente focalizada em bem material, em carro, casa, moto, dinheiro, herança, e por causa disso está esse pecado tremendo que está acontecendo no mundo aí. É filho matando pai, pai matando filho, é gente matando gente por causa de dinheiro. Então tá essa catástrofe que está acontecendo no mundo. A intenção dessa videoaula é alertar os sinais que estão acontecendo, que o Senhor Jesus deixou escrito no livro do Apocalipse pelo profeta São João. O profeta São João, arrebatado em espírito, Deus mostrou para ele em revelação. Revelação, vou explicar outra parábola aí. O livro do Apocalipse nada mais, nada menos significa o livro de revelação. O livro Apocalipse significa revelação. Então, revelação é aquilo que você vê antes de acontecer, correto? Então, revelação é aquilo que você vê antes de acontecer. E o profeta São João, no texto, diz que viu o sinal do fim antes de acontecer. Quer dizer, ele viu no futuro, né? Como ele vivia num tempo que ele viu no futuro a destruição na qual o mundo ia se caminhar, que seria no tempo de hoje. Hoje nós podemos deduzir assim que a gente estamos passando pelo processo do fim, um processo do tempo do fim, tipo uma contagem regressiva. Hoje, para todo mundo, nos meios de jornais, televisões, internet, tudo se fala a mesma coisa, se fala a mesma língua. Se você entrar na internet agora, digitar no Google sobre o fim do mundo, você vai ver várias notícias relatadas a isso. Se você entrar no YouTube e colocar sobre o fim do mundo, você vai ver várias notícias relatadas a isso. Então, na própria palavra fala que os 4 cantos da terra ia ser levada essa mensagem. Que os meios, jornais, políticos, todos os povos, nações e línguas iam falar da mesma coisa. E é o que está acontecendo. O mundo inteiro está com medo, está falando da mesma coisa, na qual eu vou relatar para vocês agora. Só que pelo contrário, o ensinamento que eu vou dar para vocês não é simplesmente o ensinamento que muitos postam
nem rede social, nem Facebook, querendo saber o dia, a data e o horário que vai acontecer isso. Eu simplesmente deixo uma mensagem para esses que querem passar por cima da palavra de Deus. Eu simplesmente deixo a mensagem para esses que acham ser acima de Deus. Porque Satanás quis ser acima de Deus, e o que aconteceu? Ele caiu de precipício abaixo, foi jogado dos céus à terra. Quer dizer, o que está de baixo, você está entendendo? Quem está embaixo porque é o que está em cima. Você está entendendo? Então é vice-versa. E o homem chegou num ponto de adquirir tanto conhecimento, de achar que é melhor do que Deus, achar que está acima de Deus. Esse que é o pecado tremendo da humanidade, o pecado do homem, o que o homem adquiriu um conhecimento grandioso, é achar que ele pode conseguir as coisas à base dele mesmo. Você está entendendo? Satanás quis ter o mesmo objetivo, quis ser acima de Deus. Ele disse: vou colocar um trono acima do Senhor. E o que foi? Jesus colocou o arcanjo Miguel e houve batalha no céu. O arcanjo Miguel desceu com seus anjos, e a terça parte dos anjos foi descida a precipício abaixo na terra, né? Mas tudo por causa de orgulho. Satanás era muito orgulhoso. Ele não se sujeitou a servir a humanidade da terra, na qual Deus determinou uma ordem para os anjos, né? Na qual os anjos tinham que vir e servir aos seres humanos aqui na terra. Deus fez a gente imagem e semelhança dele. No começo do livro de Gênesis, Deus cria a terra. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja terra, houve terra. Deus disse: haja separação do mares e das águas, houve separação do mares e das águas. Só que Satanás não se sujeitava, era descer lá do céu e vir servir aquele que é a imagem e semelhança dele, que Satanás achava inferior a ele. Porque ele falava: como é que esse ser que não é imortal, esse ser que não é corpo celeste, esse ser que sente dor, tem enfermidade, eu ainda tenho que descer lá na terra para servir ele? Satanás colocou esse objetivo nele. Ele não se sujeitou a descer na terra a servir a imagem e semelhança de Deus, que é a gente. Ele achou muita humilhação de vir à terra para servir a gente. Então por isso ele disse: colocarei meu trono acima do Senhor dos Exércitos. Foi travada uma grande batalha. Mas dentro do contexto de hoje, o homem traça o mesmo objetivo que Satanás traçou. O homem quer fazer um trono acima de Deus. Ele quer ser acima das coisas de Deus, né? Bom, você vê que não é muito difícil da gente ver nesses dias que o cientista hoje quer comparar as coisas de Deus com o conhecimento deles. Vocês podem reparar que muitos desses cientistas que tem por aí, ele não aceita o fato da fé. Eles não acreditam em fé, eles acreditam na razão, na lógica e no conhecimento daquele estudo que ele estudou. Por isso que o grande fracasso desses estudiosos, a grande derrota desses cientistas, desses estudiosos, são porque o conhecimento maior e o grande sábio não estão nas coisas profissionais e nem terrestres. O conhecimento maior está na coisa espiritual, coisas que você não vê, mas existe. Esse seria o grande erro de muitos estudiosos aí, a ter um tombo tão grande na vida por causa disso, porque às vezes o conhecimento maior está na frente dele e ele não enxerga, do fato dele não dar crédito à espiritual. Você está entendendo? Muitos profetas do passado eram eles bem dotados, dando exemplo de Lucas, né? Como a história diz a princípio, né? Lucas tinha um nome como Lúcio, né? Na idade antiga, Lucas era um grego, né? Os gregos eram estudiosos ao extremo, porque eles gostavam muito da aparência humana, da anatomia do corpo humano. Eles gostavam muito da beleza do corpo humano. E Lucas era um jovem médico, né? Era um médico estudioso ao extremo, era considerado como Dr. Lucas. E foi ele que narrou a história e os caminhos de Jesus. Por ele nunca ter andado ao lado de Jesus, igual os profetas, ele foi um dos profetas a ter maior consideração por o fato de não ter andado junto.
porque além de médico ele era historiador, e foi onde que ele escreveu toda a trajetória, né, de Jesus. Mas ele era um cientista. Lucas era um cientista, era um médico grego, né, e era servo do Senhor. Quer dizer, a ciência pode andar com a fé, mas não pode deixar a ciência ser acima da tua fé, né? Hoje você pode ser intelectual, pode ser um estudioso, pode ser mestrado, doutor, e sendo espiritualista, sendo um praticante da palavra de Deus. Agora tem muitos por aí que eles crêem no que eles acham que é certo, no que eles estudam. Eles crêem no fato, na lógica e na razão. Isso é o motivo de grande derrota de muitos por aí, né? Entrando no contexto, esse estudo bíblico aí que a gente vai aprender hoje, Jesus disse em Apocalipse 1:8, fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Senhor que é, que era, que há de vir, e todo poderoso. Jesus está dizendo eu sou. Quando Jesus disse eu sou, ele está falando só ele é, né? Ele fala: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, o fim, o Senhor que era, que é e que há de vir, e todo poderoso. Ele não está falando que Nossa Senhora é. Ele não está falando que o Deus de barro é. Ele não está falando que maçonaria é. Ele não está falando que Deus navegante é. Ele não está falando que aquele Buda que fica sentado é. Ele está falando que é só ele. Você pode reparar no dia de hoje que cada um quer seguir um Deus. Na África eles adoram o elefante, né? Na África eles adoram o elefante como Deus. Na Índia eles adoram o jacaré. Na China eles adoram um monumento em estátua simbolizando um órgão reprodutor masculino. No Japão também. Então cada cultura, cada povo, cada língua, cada nação adora um tipo de Deus diferente. Mas a Bíblia é bem específica e clara: só existe um Deus. E outro versículo relata que eu sou o Senhor dos senhores, Reis dos reis. Ele não fala que existe outro. Tem muita gente que crê em Nossa Senhora no céu, Nossa Senhora não sei das quantas, mas na verdade Jesus disse: quem tem o poder para salvar a tua alma não é Nossa Senhora não, foi aquele que morreu na cruz. Embora eu não tenha nada contra quem adora fulano de tal, quem adora cicrano, mas como nós está fazendo esse estudo bíblico, e o estudo bíblico que nós está fazendo é a verdade final, então é o seguinte: Jesus fala: dizeis a verdade e ela vos libertará. Então eu não estou aqui para brincar não, eu estou aqui para relatar a verdade. Eu estou aqui para descer a cajadada, estou aqui para descer a machadada mesmo, e para relatar a verdade que está acontecendo, porque tem muitos que não têm autoridade para falar a verdade. Então Jesus disse: dizeis a verdade e ela vos libertará. Então tem muitos aí, muitos falsos profetas, né, que escondem atrás de uma Bíblia, escondem atrás de um terno, escondem atrás de uma gravata, em questão de enriquecer financeiramente, né? Roubam dinheiro, fazem um desvio de dinheiro, né, em benefício a si próprio. Só que essas pessoas pode ser que pelos olhos da gente essas pessoas nos enganem, mas nos olhos de Deus ninguém escapa. Ele pode sofrer punição não nossa, mas sim de Deus. Nos olhos de Deus ninguém escapa. Esses vão acertar conta na hora do juízo final, né? Outra coisa também que eu relato, que em Apocalipse, Jesus, no tempo do fim, a gente está vivendo um certo tempo que existe grandes catástrofes, terremotos, guerras, fome, peste, doença. O avanço da tecnologia está muito grande hoje. Existem várias profecias que todas as profecias comparadas de vários povos, várias culturas se alinham juntamente dentro do contexto bíblico. Então existem certas coisas hoje que, pelo conhecimento de muitas culturas antigas, como dos maias, da cultura dos tribos indígenas, da terra do Arizona, nos Estados Unidos, da tribo Hopi, da profecia do livro perdido de Nostradamus. Existe a profecia também dos astrólogos, né? Porque vocês não sabem, os maias eram mestres na astrologia. O povo antigo maia, eles são mestres em astrologia, que naquele tempo, 500 anos a 1000 anos
depois de Cristo, não existia esses equipamentos modernos. Só para vocês terem ideia, como é que um povo antigo, que não tinha equipamento sofisticado para enxergar a Lua e os planetas, conseguiam prever os eclipses, acontecimento planetário, sem ter equipamento que nós tem hoje. Me mostra uma coisa, há 1500 anos, como é que um povo sabia as órbitas certinhas dos planetas na Terra, como é que um povo conhecia a galáxia, se nunca teve um telescópio para olhar na galáxia, para ver que órbita os planetas estão alinhados. Eles sabiam a trajetória dos planetas certinho, e eles traziam um cálculo com precisão, se não existia equipamento naquela época. Você vê que certamente é profético, né? Eles tinham conhecimento, a cultura deles, o conhecimento, a precisão de prever a astrologia, o acontecimento no mundo através da estrela, da lua e do sol, era tão grande, até melhor do que hoje, que o pessoal possui equipamento sofisticado e não tem a precisão igual eles tinham antes. A precisão que o pessoal tem hoje no mundo moderno não se compara à que eles tinham antigamente, que a deles era muito mais preciso do que o povo tem agora. Pra vocês terem ideia, como é que 1500 anos, 2000, 3000 anos atrás, o profeta conseguiu prever o que está acontecendo agora? Se ele não sabia nem que existia helicóptero, ele não ia saber nem, hoje ele não ia saber nem que existia avião, eles não sabiam nem que ia existir tecnologia, ia saber que existia computador. Como é que eles iam prever uma coisa se eles não sabiam que ia ter? Isso prova que é profecia. Não tem como você viver há 3000 anos atrás, falar que no futuro vai existir computador, falar que vai ter carro andando a gasolina. Só quem é burro não entende uma coisa dessa. Só quem é burro não entende uma profecia dessa. Vocês estão entendendo? Então tem gente que é muito cabeça dura e não entende uma coisa dessa, não entende que isso é profético. Você está entendendo? É simples. Como é que você vivendo há 10.000 anos atrás ia saber que existia foguete que ia lá na Lua? Seria impossível você prever há 3.000 anos atrás o homem chegando à Lua. Se você falasse há 3.000 e poucos anos atrás, você ia chamar você de louco. Na cultura deles ia chamar que você é louco, é doente. Vocês estão entendendo? Então, tem coisa que a pessoa não usa um pouquinho do cérebro e para e pensa. Você está entendendo? São coisas que essa pessoa pegar, pensar e mentalizar, vai ver que é profético. Vocês estão entendendo? Então, tem coisas que uma coisa liga a outra. Só que tem pessoas que são ignorantes, são pessoas que não dão crédito na palavra de Jesus, não acreditam em nada, estão focalizados, estão fincados com a sua raiz na terra. Eles não olham mais na vertical, eles olham na horizontal da vida, só sabe ver bem material, só sabe ver dinheiro, é amante de si mesmo, amante do prazer, avarento, arrogante, é idólatra e vai se enquadrando nos pares de recursos que a Bíblia fala. No livro do profeta Daniel, Daniel diz na sua palavra que o homem ia ser amante dos prazeres, avarento, ganancioso, corrupto, mentiroso, hipócrita, traidor, traiçoeiro, ia ser fornicador. O próprio profeta Daniel relata isso no livro da profecia, que é comparando com a Bíblia, né? O profeta Daniel já dá esse texto para a gente. E outra passagem da Bíblia que eu posso citar para vocês, que Jesus disse: quando viste tudo isto acontecer, sabeis que está perto do fim. E de fato, eu posso falar uma coisa: a intenção desse vídeo não é desmoralizar ninguém, não é ofender ninguém e nem um credo religioso, e sim despertar muitos que estão dormindo para a realidade. Porque tem muita gente aí, que nem no Rio de Janeiro lá, surgiu um falso profeta aí, que se você põe lá no YouTube, lá no Google, você vai ver o nome dele, chama José Luiz de Jesus Miranda. Falando em português, José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho que se autoproclamou anticristo e manda marcar todo mundo com o número 666, que é o número na Bíblia falado, que é o número de homem, cujo nome é a marca da besta. E todo mundo, família, está marcando esse nome, e esse José Luiz de Jesus Miranda se autoproclama a reencarnação de Jesus Cristo, o homem.
Então ele se autoproclamou a reencarnação de Jesus Cristo. Olha que tremenda de uma palhaçada que o cara me fala. Não, certamente, irmãos, vocês vão me desculpar, vocês estão vendo isso, mas isso é para tirar do sério. Isso, a gente que segue uma espiritualidade correta, segue a doutrina bíblica, vê uma palhaçada dessa, não tem como você não negar, porque é tanta mentira que você vê, que ali o problema não é ele contar mentira, o problema é quem segue isso. Você está entendendo? E aqui no Brasil, em Rio de Janeiro, já tem 10 mil membros seguindo a seita dele, que é a seita dele, cujo nome da seita dele se chama Crescendo em Graças. Crescendo em graça, vai crescer lá no inferno, porque, meu Deus do céu, lá no inferno vai ter 10 mil membros queimando lá. Você está entendendo? Porque esse cara vai levar muita gente pro inferno. Ou na civil marcar um número 666 no corpo, achar que é o... E sabe o que ele falou na reportagem que eu estava fazendo a pesquisa hoje? E eu tive uma conclusão, ele falou que é o número da prosperidade. Não, esse é o número da prosperidade. Que número da prosperidade? Minha Bíblia fala que é o número do anticristo da besta, que cujo for marcado na mão direita ou na testa, já está carimbado para ir queimar para o inferno já. E é um número de homem. Nada mais, nada menos, ele não é o anticristo verdadeiro, ele é apenas um aliado do anticristo. O anticristo verdadeiro, se vocês forem entrar dentro da Bíblia, ele descreve o anticristo como uma besta, né, de 7 cabeças, 10 chifres, uma ferida de morte, que recebeu uma chaga mortal e foi curada, e uma mulher assentada sobre ela. Bom, na videoaula eu já especifiquei, já mostrei para vocês o que significa as 7 cabeças, o que significa a mulher, e o que significa a ferida mortal, e o que significa a besta, e os 10 chifres. Como vocês sabem, existem os Illuminatis. Vocês já devem ter falado que a Bíblia fala que existem os Illuminatis. Vou resumir rápido para vocês ter um estudo legal. Os Illuminatis quem são? São pessoas que controlam o mundo, mas ninguém sabe quem são. São as pessoas mais poderosas do mundo, que por trás do presidente existe uma suposta organização que controla até o presidente. Vocês estão entendendo? Existe um povo tão grande, financeiramente rico, que eles escolhem quem que eles vão colocar no governo. E são chamados de Illuminatis, porque são altas patentes ricas, né, poderosas do mundo. E ninguém sabe a sua origem, ninguém sabe quem é quem e quem não é. Vive como uma verdadeira sociedade secreta. E eles escolhem quem vai estar no governo para o mundo não virar um caos. No tempo do fim, é relatado que eles vão surgir e vão se revelar, essa nação, né, que se esconde hoje, às vezes até no meio da multidão, e se apresenta como as pessoas normais, para não desconfiarem dessa grande nações Illuminati. Isso só foi um resumo. Eu pretendo numa próxima aula falar completo como é a trajetória desses Illuminati, como você chegar no estudo que você possa ter um entendimento do que é Illuminati, qual o seu objetivo na Terra. Bom, outra parte bíblica que eu vou falar é o seguinte: o pessoal, o cientista, bom, muitos creem em cientista, eu creio na palavra de Deus. A minha fé de Jesus fala: creio somente em mim, né, que ainda que esteja morto viverá. Bom, se for me enquadrar como cientista, eu vou me enquadrar pela minha formação profissional, pelo meu estudo universitário, eu me enquadro como um cientista, né? Mas eu não deixo minha razão agir mais do que minha fé. Embora sou um cientista com muita instrução por aí, mas a minha fé é maior do que a razão lógica. A minha fé é maior do que a razão profissional. Vocês estão entendendo? Não deixo de ser um cientista também. Mas vamos direto ao assunto. É o seguinte: eles descobriram que uma data específica no calendário maia, resumindo, 21 de dezembro de 2012, eles dizem, pelos cálculos desses cientistas, estudiosos e muitos, que 21 de dezembro de 2012 acontecerá um alinhamento galáctico na face da Terra. O que é esse alinhamento galáctico? Esse fenômeno acontece a cada 26 mil anos. E eles calculam que quando aconteceu 26 mil anos atrás, teve a Era do Gelo. Teve o derretimento da camada e matou mais de 5 milhões e meio de habitantes, de qual teve a Era do Gelo. E outras vidas a mais que foram extintas da face da Terra.
Diz eles que toda vez que acontecia esse alinhamento galáctico, é a razão da extinção, diz eles, né? Diz eles, de dinossauro e outras espécies que viviam na face da Terra. Bom, o que seria esse alinhamento galáctico, né? Eu vou traduzir para vocês na parte de cientista, pois eu vou entrar dentro da parte bíblica. Primeiro eu vou falar da parte deles, depois eu entro na parte bíblica. Eles dizem, bom, pelo conhecimento meu lógico, o alinhamento galáctico, ele é um alinhamento que acontece a cada 26 mil anos. A atmosfera, a órbita terrestre na face da Terra, que gira em torno da Terra, ela é girada por dois polos. Tem o polo negativo e o polo positivo da face da Terra. Em qual a Terra gira em um sentido horário, na qual esse curso da Terra, ele tem um epicentro, um eixo, que ele desvia dentro do próprio eixo. E a Terra desvia dentro desse próprio eixo. E a cada esse círculo dentro desse próprio eixo, a cada 72 anos ele desvia 1 grau abaixo. Então a cada 72 anos, a Terra girando dentro desse mesmo eixo, ele abaixa 1 grau para baixo. Resumindo, a Terra ela gira em círculo, mas ela sai fora da sua órbita 1 grau abaixo a cada 72 anos. O alinhamento galáctico é o alinhamento do Sol, da Terra, da Lua e do planeta Júpiter. Então vão se alinhar o planeta Júpiter com o Sol e o buraco negro, na qual o Sol vai entrar dentro do buraco negro e vai se alinhar com a Terra e o planeta Júpiter. Vai se tornar como se fosse uma espinhela de um escorpião. O buraco negro hoje na Terra se encontra em horizontal, mas quando acontecer esse alinhamento galáctico, ele vai se tornar vertical. Então hoje o alinhamento galáctico, você pode dizer que o buraco negro se encontra numa posição horizontal, mas quando acontecer esse alinhamento galáctico, vai acontecer que ele vai ficar na vertical, apontando para o centro da Terra. Vai se alinhar o Sol dentro do buraco negro, né? E vai se alinhar perante a Terra junto com o planeta Júpiter. Aí vocês podem me perguntar assim: qual que será a consequência desse alinhamento? O que pode ocasionar esse alinhamento? Bom, esse alinhamento poderia dizer que é mais ou menos um eclipse, mas é totalmente diferente, porque é o seguinte: o Sol vai entrar dentro do buraco negro. Pra vocês terem ideia, vai se alinhar o Sol. É a mesma coisa você jogar uma bola de snooker, né? Imagina você jogando snooker, você jogando uma bolinha de burquinha dentro de uma oca. Vocês quando brincam de burquinha, vocês pegam a burquinha e tem que acertar a burquinha dentro de um buraco, que é a oca, não é? Imagina o Sol entrando dentro de um buraco, que vai ser o buraco negro. Ele vai se alinhar dentro do buraco negro, de frente com a Terra. Isso vai desencadear uma energia atmosférica e nuclear muito forte, porque conforme o Sol entra dentro, em volta desse buraco tem uma energia que fica rotacionando, que esse buraco negro ele rotaciona. Então esse Sol girando dentro desse buraco, ele vai gerar uma carga tão grande de energia, que essa energia pode abalar a proteção defensiva da Terra, que é a energia gravitacional da Terra. A Terra, se vocês não sabem, ela é protegida por campos magnéticos e pela camada de ozônio. Se essa energia desencadeada desse alinhamento for grande, ele pode quebrar a proteção terrestre da Terra, pode quebrar essa proteção e desencadear um poder tão destrutivo como se fosse uma bomba nuclear detonada na face da Terra. Pode torrar lugares em questão de segundo. A energia liberada pelo Sol dentro do buraco terrestre pode desencadear uma energia tão nuclear, tão destrutiva, como de detonar cidades inteiras, vegetação a cinza e a pó. Aí o pessoal pergunta: mas que velocidade isso pode atingir? Pode atingir até a velocidade da luz. Hoje você está falando, quando você pisca o olho, está torrando tudo. Isso seria na velocidade da luz. Aí comparando com a Bíblia, não abrir e fechar de olhos, né? Jesus fala que vamos sumir povos, sumir pessoas, não abrir e fechar de olhos. Imagina a velocidade. Eu ainda não fiz esse cálculo, vou procurar fazer esse cálculo,
quantos milésimos de segundo leva para você piscar o olho. Então vamos calcular quantos milésimos de segundo você pisca o olho. Vai ser mais ou menos isso. Vai ser questão de milésimo de décimos de segundo. Aí você piscou o olho, você já não vê mais ninguém. Mas nesse caso da explosão de energia nuclear liberada pelo alinhamento galáctico, eu creio que é questão de segundos que vão liberar essa carga de energia, acontecendo em 21 de dezembro de 2012, que é esperada essa data desse alinhamento galáctico. Bom, entrando dentro da profecia, nada mais, nada menos, esse alinhamento galáctico seria a quinta trombeta tocada pelo anjo. Porque diz a palavra de Deus que existem muitas pessoas que não crê na palavra de Deus, mas nada mais, nada menos, o alinhamento galáctico seria Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 diz, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu caindo na terra, e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço como fumo, uma fumaça grande de fornalha, como o fumo do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Bom, esse alinhamento galáctico, pessoal, os cientistas traduziram pelos estudos deles, seriam isso, na questão deles lá, dos estudos do conhecimento científico. Agora, conhecimento bíblico, esse fenômeno que eles falam, se enquadraria na quinta trombeta, que qual Jesus fala que cairá uma bola de fogo, ardendo em fogo. O que é uma bola de fogo? Significa um meteoro. Significa um cometa. Uma bola de fogo caindo em fogo significa um cometa, um meteoro, um asteroide que pode se chocar possivelmente com a Terra. E o resultado desse choque com a Terra, a meu Apocalipse 9, versículo 1 diz que virá um poço de abismo. Quer dizer, aonde esse meteoro, esse cometa, esse asteroide cair, ele vai causar uma cratera tão grande, em tanto diâmetro como profundidade, que aquele buraco vai se tornar um buraco negro, na qual minha Bíblia está dizendo que se tornar um buraco negro como se fosse um poço profundo, e na qual esse poço profundo gera uma grande fornalha, né? Na qual esse buraco vai se tornar um grande buraco negro, vai se tornar um poço tão profundo, vai liberar gases desse buraco, vai liberar gases que na qual esses gases vão escurecer até o sol. Por ser uma grande quantidade lançada na atmosfera de algum sulfeto de hidrogênio, sulfeto de magnésio e de outros componentes químicos, após o choque desse asteroide com a Terra e causando esse enorme buraco negro na face da Terra, né? E vai se chocar com algum componente químico, minérios, e vão liberar gases tóxicos na atmosfera que bloquearão a luz do sol solar. Se sumir essa grande quantidade de poeira química, né? Vamos dizer assim, uma poeira química, que na qual vai subir uma poeira química composta de grandes componentes químicos, ele entra em contato com a atmosfera, poderá bloquear a luz solar por vários tempos, vários dias, vários anos e vários meses, né? Assim é o entendimento que eu entendo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela fala em parábolas, né, em mistério. Então a gente tem que interpretar o que Jesus mostra pra gente. Seria mais ou menos o que Jesus está falando. E o poço escureceu o sol e o ar. Quer dizer, na parte do ar, o ar ia se tornar difícil de respirar. Agora imagina você cair num meteoro, um cometa, um asteroide do Sol, causando um buraco negro, como se fosse um abismo, um buraco tão profundo, você joga uma pedra e você não vê nenhum fim, liberando gases tóxicos na atmosfera. Imagina você tentando respirar ar e não consegue, você vai estar respirando gases tóxicos. É isso que a minha Bíblia está falando, que você vai respirar além de gases tóxicos, não vai conseguir ver a luz do céu, porque vai estar escurecida a atmosfera, né? Por liberar sulfeto de hidrogênio e outros gases poluentes atmosferas, né? Como outros gases aí, dióxido de carbono e outro mais. E outro detalhe também, que a Apocalipse também fala, que a besta, né, anticristo. O pessoal perguntou bastante, mas quem poderia ser o anticristo hoje, né, irmão? Quem poderia ser o anticristo hoje? Bom, não é difícil de você fazer um estudo bíblico em casa, você pegar a sua própria Bíblia, como eu tenho aqui a minha aqui, ó.
tenho a minha aqui, vocês estão vendo aí. Não é difícil da gente pegar a Bíblia e fazer um estudo simples que nem a gente está tendo agora. E você chegar em conclusão simples. Quem tem entendimento, quem não tem, ora para Deus, pede para Deus que Deus dá um entendimento para você interpretar certas coisas. Porque você tem que pedir para Deus dar discernimento e interpretação para você interpretar certas coisas aqui. Seguinte, o anticristo, como que eu posso me descrever a figura do anticristo? Muitos acham que o anticristo vai chegar, vai causar destruição, vai causar o mal, vai levar a humanidade a uma guerra mortal, na qual vai acabar com o povo. Sim, ele é uma figura que ele tem esse objetivo de levar a humanidade ao Armagedon, a destruição. Ele não tem amor na humanidade, mas aí eles imaginam a pessoa surgindo já logo fazendo, não. Ele vai demonstrar no meio da sociedade ser uma pessoa pacífica. Ele vai mostrar dentro da sociedade ser uma pessoa que quer o bem para a humanidade. Quer dizer, a minha Bíblia fala que a besta, que o dragão lhe deu poder, grande poderio, né? Vamos entrar dentro do contexto agora para vocês verem a parte que o dragão dá o grande poderio para ele, né? Que vocês vão acompanhar o estudo e vão absorver muitas coisas, né? Eu espero que vocês com esse estudo aí absorvam muitas coisas e vigiam no tempo de hoje, porque hoje a gente tem que vigiar mais do que deve, porque é o seguinte, tanto na vida espiritual como profissional, a coisa vai ficar muito feia daqui para frente. Posso lhe dizer para vocês, amados, queridos irmãos e irmãs, que a coisa daqui para frente vai ficar mais feia do que tá. E se você não quer perder sua coroa lá no céu, vigia, porque Jesus fala: aquele que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus fala: não ajuntai tesouros na terra, porque a traça corrói, o bicho destrói. Você está entendendo? Então é o seguinte, tem muita gente que está juntando riqueza na terra e não vai levar nada. Só vai levar a morte para o caixão. Não leva nem a roupa quando morre. Então vamos juntar tesouro no céu, porque você, depois que você morre aqui, aí a verdadeira vida vai começar. Aqui a gente só está de passagem. A gente só está de passagem, a gente passa. Aqui é só mundo de provação. Se vocês assistiu aquele filme que chama Matrix, é a mesma coisa. Filme Matrix, ele fala realmente isso que nós estamos vivendo. É o mundo que não é verdade, é o mundo irreal. O verdadeiro mundo acontece quando o Leo toma a pílula vermelha e acorda, que ele estava vivendo no mundo de mentira. Você está entendendo? É a mesma coisa no tempo de hoje. A gente está no mundo em qual a gente se alimenta, corre, brinca, parece ser real, mas o verdadeiro mundo está depois que você morre. Esse é o verdadeiro mundo e é o verdadeiro ser que desperta depois que você morre. Você está entendendo? Então aqui é só passagem. Jesus fala para não colocar seu coração em bens materiais. Por que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu? Chegou o jovem rico para Jesus e falou assim: Senhor, Senhor, como é que eu faço para me adquirir a salvação? Jesus, com seus profetas, seus discípulos, mais uma vez evangelizando, aquela grande multidão acompanhando Jesus em caminho de Jerusalém, e Jesus acompanhado pelos seus discípulos, né, profeta João, Samuel, Judas e outros discípulos mais, e falou: Senhor, Senhor, tem um jovem rico que está querendo falar com o Senhor. E Jesus para no meio do caminho e pergunta: o que quiseste de mim? Aí o jovem rico olha para Jesus e fala: Senhor, Senhor, como é que eu faço para me adquirir a salvação da minha alma? Jesus olha para ele e diz uma única resposta: pegue tudo que tu tens, vende e dê aos pobres, e me acompanhe, aí terá a salvação. O jovem rico, vendo essa frase de Jesus, Jesus disse ao jovem rico olhou para ele, o semblante do jovem rico caiu, né? Que ele imaginava que por causa da riqueza dele, por causa da boa influência, herança dos pais, ele achava que por causa da boa influência dele, achava que Jesus ia falar: não, você é só acompanhar que você está salvo. Não, Jesus olhou para ele e falou: vende tudo que tu tens, reparte-lhe aos pobres. O jovem rico caiu semblante na hora. E o que ele fez? Ele não decidiu seguir Jesus, voltou para trás. Jesus olhou e disse: é mais fácil um camelo
passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? O que Jesus quis dizer nessa parte? Que tem pessoas que é apegada em bens materiais, que é mais fácil uma pessoa que não tem nada adquirir a salvação do que uma pessoa que tem tudo e não ter a salvação, porque ela está focalizada em bens materiais, a sua raiz está na terra. Você está entendendo? Então você começa a estudar a palavra, você chega na conclusão. Tem pessoas que não é difícil você deduzir isso e nem precisa ter entendimento bíblico. Tem pessoas que quando está rica, quando está lá no alto grão escalão, não é defeito você ter uma condição financeira bem abençoada. Se você tem uma condição financeira bem, possui várias propriedades, graças a Deus por isso, dá graças a Deus que você tem, porque Jesus não quer ver ninguém mendigando pão. Jesus disse que não gosta de ver ninguém mendigando ao pão, mas tem gente que se exalta e se apega demais. A avareza é pecado, a ganância é pecado. Então o que acontece? Tem gente que quando tem muita coisa e perde tudo, se mata. Por quê? É apegado à coisa material. Eu já conheci várias pessoas, já vi casos, vários fatos, que a pessoa quando perde tudo, empresa, bem material, vai lá e tira a própria vida, porque está com a sua raiz fincalizada no bem material. Você está entendendo? Então, Jesus fala, não ajuntai tesouros na terra, né? Bom, como a gente tinha falado da besta, eu vou dar um ensinamento bem rápido para vocês, para essa videoaula não ficar muito grande, muito complexa. Eu estou tentando resumir no máximo o que realmente está acontecendo no dia de hoje. Hoje a gente está passando por um processo de provação, é um processo de contagem regressiva. Eu não estou falando para vocês, eu quero que vocês me entendam o seguinte: o irmão Cristiano não está tentando abalar a mídia, abalar ninguém, como muitos vídeos tem por aí. Mas eu estou especificando que essa data, especificamente 21 de dezembro de 2012, que o calendário maia cita essa data, a tribo Hope, os estudiosos matemáticos, os grandes físicos como Isaac Newton, um grande matemático e físico, né, um grande físico, mestre da física, né, o pai da física, Isaac Newton, né, que conseguiu decifrar o código da Bíblia, e outros matemáticos mais, a profecia de Weixing, né, os grandes profetas da dinastia chinesa do Weixing, os profetas Maia, os profetas Hope, o profeta Nostradamus, os cientistas, os astrólogos, que Nostradamus era astrólogo e profeta. Então eu não quero entrar em convergência com nenhum desses grandes profissionais e grandes profetas, mas sim eu quero afirmar uma coisa, que a Bíblia fala que nem os anjos do céu, nem o povo da terra sabe nem o dia e nem a hora, só unicamente o Pai da eternidade que sabe o dia e a hora que o Filho do Homem virá sobre as nuvens arrebatar os seus escolhidos. Então prestem atenção, só o Filho do Homem, que é o Pai da eternidade, Deus, o próprio Deus, como ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, que é só ele, mais ninguém. Ele diz eu sou. Quando ele fala eu sou, ele está falando no singular, ele não está falando no plural. Se fosse no plural, ele falava nós somos. Ele está falando no singular, português singular, eu, pessoa, eu, singular, eu sou, e mais ninguém é. Se ele fala eu, porque eu sou no singular, senão ele falaria nós. Então quer dizer, ele é o Pai da eternidade, você está entendendo? E só ele sabe o dia e a hora. Então eu não concordo quando eles falam 21 de dezembro que vai acontecer isso, aquilo, mas também não discordo de algumas coisas que poderiam acontecer nessa data. Eu não falo que nessa data seria o fim, e nem queria imaginar que seria o fim mesmo, né? Então eu tenho um entendimento assim, bíblico, que nessa data seria o princípio de dores, como a minha Bíblia me diz, que nessa data que especifica seria o começo das dores, o princípio de dores, o começo dos acontecimentos proféticos, ia ser o começo das catástrofes na terra, ia ser o começo das trombetas sendo trocadas, ia ser o começo do selo sendo desatado, ia ser o começo de muita catástrofe ainda que está por vir. Então, mas ainda não é o fim. Jesus fala, quando viste tudo isso acontecer, mas ainda não será o fim.
Então vai acontecer uma série de catástrofes. A sociedade será sofrida, o mundo sofrerá punições, sofrerá catástrofes, terremotos de grande magnitude, vendavais, furacões em vários cantos do mundo, terremoto em vários cantos do mundo. Já houve terremoto no Chile, que atingiu uma escala rígida de 9,5 na magnitude. O maior terremoto registrado no Chile foi de 9,5 na escala rígida. E perto da Indonésia, Chile e outros países ali, é chamado de uma placa, são rodeados de placa tectônica. Chile, Indonésia, Nova Jersey, Estados Unidos, é chamado de placa tectônica. Essa região é chamada de anel de fogo. Por que é um anel de fogo formado nessas regiões? Porque se concentra as placas tectônicas, na onde se acontecer um terremoto nessa região, chamada de anel de fogo, aonde é a zona vermelha de perigo concentrada ali, pode acontecer o maior terremoto da história do mundo, alcançando 10,5 na escala rígida. Não é, muitos estudiosos vão falar, mas é impossível acontecer um terremoto nessa escala. Se aconteceu 9,5 no Chile, que a ilha ficou 30 centímetros inclinada, mais do que as outras, arrancou trilhos de trem elétrico a uma altura de mais de 2 metros de altura, devastou mais de 5 milhões de habitantes, arrasou árvores, arrasou destruição, causou mortes, e teve o desencadear desses terremotos. Desencadeou também várias erupções de vários vulcões. Por causa do terremoto, vários vulcões também entraram em erupção. Nessa região é concentrado o chamado anel de fogo. É uma zona de perigo sísmico vermelho, que é uma bala ali, vai acontecer uma bala atrás do outro. Se acontecer um pequeno terremoto dentro dessa zona vermelha, chamada anel de fogo, um terremoto será um atrás do outro acontecendo. Será um na Indonésia, um no Chile, um na costa da praia, outro no Haiti, outro vai acontecer um atrás do outro dentro desse anel de fogo. Vocês estão entendendo a gravidade? Pode desencadear a erupção de vários vulcões e supervulcões, que eu vou entrar em detalhes aí, que está prestes a entrar em erupção o maior vulcão do mundo, localizado no Parque de Yellowstone, em Idaho, nos Estados Unidos, que era para ter entrado esse vulcão, né? Há 26 mil anos atrás era para ele entrar em erupção. Ele estava agora há pouco, né, na zona amarela, passou a entrar na zona vermelha. O que isso quer dizer? Ele estava dormindo, está despertando. Qualquer abalo sísmico que acontecer, ele é como se fosse uma bomba relógio, mas não tem como você ligar e desligar ele. Qualquer abalo sísmico, ele cabum, explode a qualquer hora. E a fumaça dessa erupção pode determinar 40 anos de escuridão na face da Terra, que essa fumaça ia ser liberada no mundo com sulfeto de hidrogênio, magnésio, sulfeto de cálcio e outras químicas mais derivadas de magnésio terrestre, ia ofuscar a claridade do Sol, e tanto ia ficar difícil para a gente respirar o ar, como também ia bloquear a luz solar. E até essa fumaça ser exterminada da atmosfera ia demorar muitos anos, e às vezes até mais do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Mas ia causar também várias erupções, não só de supervulcões como de outros vulcões. Mas isso, pessoal, é o que eu estou dizendo, não é o fim. A Bíblia fala que Jesus, quando viste tudo isso, sabia que não é o fim. Isso seria o princípio do começo do fim. É o começo do fim. Quando vê tudo essas catástrofes acontecer, que a intenção desse vídeo não é amedrontar, causar um medo, ficar pensando, agora chegou a hora final. Não, a intenção é como você preparar a sua salvação. Você está vendo que noticiário está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, abalo para lá, terremoto para cá. O que você deve fazer? Procurar salvar a tua alma. Mas como eu salvo minha alma? Desvia do pecado do mundo, não se contamina, não se ajunte à roda de escarnecedores, não se contamina com o pecado que tem no mundo.
Abandone tudo que você faz de errado, se arrepende, se converta dos seus maus caminhos e fica fiel. Mas fiel o quê? Fiel dentro da doutrina. Não é porque você está vendo que o mundo vai acabar, eu vou fumar, vou beber, vou se prostituir, vou fazer tudo que não der porque o mundo vai acabar, eu vou morrer, pelo menos eu aproveito o que tem que aproveitar. Tem uma novela que passa na Globo que fala como aproveitar o fim do mundo. Se todas as pessoas for fazer aquilo que está fazendo, vai todo mundo queimar no inferno. Vai todo mundo queimar no inferno. Porque em vez deles ensinar a pessoa a salvar a alma, eles ensinam a pessoa a perder a alma. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? A pessoa acha que está perto do fim, vai fazer tudo isso que bom no melhor, vai morrer e acabou. Todo mundo vai ser julgado na presença de Deus. Então todo mundo que morrer aqui vai subir lá na frente do Pai, vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai se assentar na frente do Pai, Filho e Espírito Santo e vai estar Satanás lá do lado. O diabo vai estar lá do lado também para acusar, porque naquele dia ele vai ser acusador dos acusadores. Então o que você fez de errado aqui ele vai acusar. Ele vai falar, você bebia, você fumava, eu estava lá com você. Então ele vai acusar. E se você falar que é mentira, lá em cima vai abrir uma telona assim e vai mostrar o dia que você estava lá, ó, bebendo, fumando. Você está entendendo? Não adianta você mentir lá. É sem mentir, abre uma telona lá e mostra você lá embaixo. Mostra a sua capivara lá embaixo. Vocês estão entendendo qual que é a gravidade do negócio? Todo mundo vai ser julgado pelas suas obras. Vocês estão entendendo? Então é burrice. E essa pessoa pegar e falar, agora que está acabando, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não faz isso. A Bíblia fala, quando vê isto, vigiai, porque saber que está perto do fim. O que é vigiar? Vigiar é você tomar conta da sua alma. Não se contaminar com o pecado. Não se misturar com a imundícia do mundo. Você está entendendo? É pegar, orar, jejuar, não fazer, pedir perdão para tudo que você fez. Você está entendendo? Vigiar, não se ficar ali aguentando. Tá certo que vai ser difícil. Você vai estar passando luta, vai estar quase o céu caindo em cima da sua cabeça. Vai estar terremoto acontecendo ali, meteoro caindo dali. Mas você está aguentando até o fim. Na hora que tocar a 7ª trombeta, aí, meu filho, aí você ergue a mão para cima e dá glória a Deus. Porque na hora que tocar a 7ª trombeta, aqueles que foram escolhidos por Deus vai ser arrebatado num abrir e fechar de olhos. Não vai passar o sofrimento que muitos vão passar aqui. Na hora que a 7ª trombeta tocar, o seu corpo físico vai ser transformado em corpo espiritual, num abrir e fechar de olhos. Então aqueles que são salvos em Cristo, que obedeceu a sua palavra aqui na terra, aqueles que foram fiel à sua palavra, o seu corpo vai ser transformado num corpo de glória, igual nos anjos. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Eu estou aqui com você, quando eu pisco meu olho, cadê o fulano de tal? Só vai ficar a roupa dele na minha frente. Só vai ficar a roupa, sapato e as pertences dele. Ele não vai estar mais na minha frente. Isso vai acontecer no mesmo tempo, no mundo inteiro. Então quando acontecer com uma pessoa, no mundo inteiro vai acontecer isso. Várias pessoas sumirão ao mesmo tempo. E tem um número certo, específico pela palavra de Deus, que tem que completar para ser arrebatados e escolhidos. Aí quando Jesus levar todos os seus escolhidos, aí virá o fim. Aí será a sequência de catástrofe. Aí o povo vai andar, aí a besta vai andar na terra, Satanás vai andar na terra e vai começar a marcar. Você está entendendo? O povo escolhido dele. Detalhe, a marca da besta já está sendo marcada já. Nos Estados Unidos, em 2013, é lei usar um microchip. Se vocês não estão sabendo, vocês não têm acesso à internet e não têm acesso a essas fontes de informações, pois eu estou alertando vocês aí que já pode vigiar mais ainda. É lei nos Estados Unidos usar o microchip. E quem não usar não tem direito a vender e nem comprar. E nem receber seu pagamento, transferência de conta bancária, porque é lei usar o microchip. Aí eu te pergunto uma coisa, se vocês têm inteligências, vocês vão raciocinar comigo. A minha Bíblia fala, olha bem, acompanha aí com a sua Bíblia. Apocalipse 13:1 fala, a besta subiu do mar, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, a seus pés como pés de dragão, pé de urso, sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono com grande poderio. Bom, vamos traduzir o que é isso. Bom,
não é difícil a gente entender quem é o anticristo. Eu não preciso nem entrar muito no contexto da Bíblia. Eu vou fazer um cálculo rápido, um estudo rápido, para vocês terem um entendimento. Até quem mesmo não sabe ler a palavra vai ter um entendimento rápido de saber quem é o anticristo. A Bíblia fala que essa besta ia ter um grande poderio. Ela ia enganar muitas pessoas e ia ter um grande poderio. E essa besta seria o anticristo, correto? Bom, a ferida de morte nessa besta seria uma crise econômica. Você está entendendo? Qual é o país que é símbolo de poder no mundo? Vamos fazer um estudo bíblico. Qual é o país que é considerado como potência mundial? Que todos se espelham nele? Estados Unidos. Se os Estados Unidos cai, todos caem. Aí vocês falam, mas é mentira. Então por que a moeda dos Estados Unidos perdeu o valor, todos os países entraram em crise econômica? Me prova para mim se não é esse. Se vocês acham que eu estou errado, por que a moeda dos Estados Unidos enfraqueceu e todos os países tiveram crise econômica? Porque depende dos Estados Unidos, por ser potência mundial, por ser o topo da lista. Vocês estão entendendo? Não é difícil raciocinar. Outra coisa também, qual que é a ferida mortal que poderia ser desse país? A crise econômica. Um país sem dinheiro não é nada. Um país sem dinheiro não faz nada, não tem poder para nada. Você está entendendo? Um homem sem dinheiro não tem poder para nada. Vocês estão entendendo? Então essa ferida mortal que a besta recebeu, só que tem um detalhe. Fala que essa ferida mortal foi curada. Quer dizer, aquele governo que estava sendo derrubado por causa da crise econômica, ele está se restaurando de novo. Ele está se erguendo. Eu posso provar para vocês que é os Estados Unidos e o anticristo podia ser o Barack Obama. Por que podia ser o Barack Obama? Ele ganhou o segundo mandato dele de presidente. Veja bem, se ele não fosse o anticristo, que a minha Bíblia fala que ia ser o último anticristo da história. Jesus não fala que depois desse ia surgir mais outro anticristo. Ia ser o último da história. Aí, esse último ia conduzir o fim. O Barack Obama aponta provavelmente, não estou afirmando que ele é o anticristo, mas é possivelmente dele ser o possível anticristo, o terceiro e último anticristo da face da terra. Por quê? Quem é que ia ter o poder para marcar a marca da besta? Que a minha Bíblia fala, veja bem, se vocês têm inteligência, vocês vão saber. A besta ia mandar marcar as suas cabeças, né? E lhe dar uma marca. Vocês estão entendendo? Então veja bem, acompanhem comigo. E a besta que vi, né? E vi, Apocalipse 13:3 fala, e vi uma das suas cabeças com a ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e a terra se maravilhou após a besta. Veja bem, e adoraram o dragão que lhe deu poder, a seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e lhe deu poder para continuar 42 meses. E abriu sua boca de blasfêmia contra Deus para blasfemar no nome e que habitam no céu. Vocês estão entendendo? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e lhe dê poder sobre toda a terra, sobre a língua e nação. Prestem atenção, quando Apocalipse, veja bem, Apocalipse 7, Apocalipse 13:7 fala que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e lhe dê o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Quando fala fazer guerra aos santos, quer dizer, a besta vai fazer guerra a quem? Aos que são escolhidos de Deus. Santos, simbolizando na palavra, são aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que se desviam do pecado, aqueles que são remidos e lavados no sangue. Então quer dizer, eles vão lutar contra os que são fiéis, né? Os que são fiéis, eles vão lutar contra. E detalhe, eles falam que toda tribo, toda língua e toda nação passará a autoridade para essa besta, passará para o anticristo. Não é muito difícil da gente entender esse contexto. Imagina no mundo de hoje todos os presidentes dando autoridade de seu país para o Barack Obama. Vamos imaginar assim, todos os presidentes hoje dando seu poder para o Barack Obama. Ó, você pode fazer o que você quiser no meu país. Eu sou presidente do Uruguai.
Ó, Barack Obama, você pode mandar no meu país fazer o que você quiser, põe a lei que você quiser lá. Ó, eu sou do México, Barack Obama, passo toda a minha autoridade do meu país do México, você pode fazer o que você quiser lá, pode colocar a lei que você quiser. Então vai acontecer isso, todos os presidentes vão passar autoridade para um único só presidente, que seria o anticristo. Vão todos eles passar autoridade, e ele vai determinar a lei geral para todos os países. Vocês estão entendendo? Então não é muito difícil de saber que o Barack Obama seria o terceiro anticristo aí para levar a destruição. Vocês estão entendendo? Eu não estou afirmando que é, simplesmente poderia ser, porque no passado eles consideravam como Adolf Hitler o segundo anticristo, Napoleão I, o Barack seria o terceiro anticristo, né? Comparando na hierarquia de anticristo, ele seria o terceiro e o último também, né? Que aí depois seria o fim. E não é muito difícil de saber também, pessoal, que é o seguinte, meus queridos, que o dragão lhe deu poder, lhe deu seu poder e o trono e grande poderio. Não é muito difícil saber quem é o dragão. O dragão é o próprio diabo. Ele lhe deu um trono e um grande poderio. Ele lhe deu o quê? Lhe deu lugares altos na patente do governo. Quer dizer, o anticristo, ele não senta que nem eu estou sentado numa mesa aqui com vocês, não. Ele se senta na alta patente da escala, que nem Polícia Federal pode pôr a mão nele, e nem a CIA pode pôr a mão nele. Ele está dentro do governo. Se você acha que o anticristo está andando na terra, tá sim, mas lá dentro do governo. Ele se senta entre os grandes. Você está entendendo? E não é muito difícil de chegar à conclusão, porque a minha Bíblia fala que quem ia marcar o povo seria o anticristo. E quem é que está mandando marcar com chip no corpo? Barack Obama. Vocês estão entendendo? Então essa lei surgiu nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Essa lei surgiu nos Estados Unidos. E quem está mandando marcar? Barack Obama. E na minha Bíblia fala que quem ia mandar marcar o chip, quem ia mandar marcar a marca da besta? O anticristo. Então é só raciocinar. Quem ia mandar marcar? A besta. Quem está mandando marcar o chip? Barack Obama. Qual que é a marca da besta? O chip. E nesse chip tem o quê? O número da besta. Então é fácil você entender e fazer um estudo ligando uma coisa com a outra. Você chega ao anticristo facinho. Enquanto muitos estão quebrando a cabeça para saber quem é, nós chega rapidinho no resultado. Porque aqueles que têm inteligência de Deus não precisa de muita coisa para descobrir as coisas. É só usar a inteligência, chega no resultado. Agora esses que não têm fé, não sabem nada, ficam quebrando a cabeça para saber que poderia ser fulano de tal, poderia ser cicrano. É só pegar a Bíblia, raciocinar e ter entendimento, pedir para Deus dar sabedoria, que aí a pessoa aprende. Aí me perguntaram, mas e o Papa, né? Fala que depois desse Papa que está reinando ia surgir um. Mas como, se na linhagem do Papa seria o último? Verdade. A minha Bíblia fala que ia existir 7 papas, 7 reinados de 7 papas. Ia surgir um após o último. Só que o que acontece? Tanto na minha Bíblia evangélica, até na Bíblia dos católicos fala isso. Você vê que a profecia é uma só. A Bíblia dos católicos fala também que existir 7 reinados de 7 papas. A minha Bíblia também fala a mesma coisa, que são 7 papas. Só que detalhe, o que estava reinando ia vir um após esse que estava reinando. Quer dizer, o que tinha sido morto, que é o João Paulo, ele vai automaticamente surgir misteriosamente ressuscitado. E não se sabe como, por quê. Ele vai ser transfigurado à imagem do cão. Nada mais, nada menos, surgirá o falso profeta materializado na imagem do cão, que é a besta da terra, né? Fala a besta do mar, que é o anticristo, e a besta da terra. A besta da terra é o falso profeta. Então ele vai ser automaticamente, né, transfigurado num ser maligno, e provavelmente ele ganhará vida e vai se reerguer, e muitos vão se maravilhar com isso, porque minha Bíblia fala que muitos vão se maravilhar com a imagem da besta e vão adorar, vão achar que foi Deus que ressuscitou ele, vão achar que é Deus, mas na verdade não é. Na verdade ele é uma figura do cão que vai levar muitos à destruição, que minha Bíblia fala que ele levantará, depois do 7º levantará ainda um, que seria esse,
que foi morto no sexto reinado dele. Então quem reinou no sexto reinado? Tal Papa. Então ele vai se reerguer após esse que é o sétimo. Se vocês estudar e comparar na Bíblia católica essa passagem e comparar na Bíblia evangélica, os dois são a mesma coisa, vai comparar a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Até os próprios católicos estão até assustados quando lê essa parte, porque eles leram essa parte, muitos católicos que eu conheço, leu essa parte e falou, é a mesma coisa que está falando na Bíblia dos crentes. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, irá surgir esse Papa que foi morto, como ele reinou no sexto mandato dele, ele foi morto no sexto mandato dele, ele foi morto, após o sétimo mandato desse, ele automaticamente irá surgir. Vamos dizer em linguagem específica, ressuscitar, né? Só que não é ressuscitação de Deus, e sim o diabo dará poder para ele vir à terra e enganar. E o povo vai se maravilhar com isso, vai ser enganado e levado à destruição. Eu pretendo dar um ensinamento específico nessa parte. Após outra hora que eu tiver um pouco mais tempo, vou dar um ensinamento específico nessa parte aí, de como isso será. Mas aí vão me falar assim, mas o velório onde que o Papa foi enterrado está sendo vigiado 24 horas com segurança, câmeras vigiando o túmulo dele, com certeza. Lá onde que ele foi enterrado, que ele é um símbolo de divindade, né? Eles adoram, né? Mas a única divindade que eu adoro é Deus que está no céu, acima das nuvens, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que eu falo para vocês e não tenho divergência de assumir isso. Está sendo vigiado 24 horas. E como é que ele vai surgir de lá de dentro? Às vezes a pessoa é tão burra, desculpem a maneira de falar, mas eu expresso dessa forma, eu gosto de falar a verdade, eu não gosto de mentira. Às vezes a pessoa não tem entendimento, é tão idiota, é tão burra, não tem discernimento espiritual, acha que o cara que está lá, o Papa que está lá morto, dentro do túmulo, vigiado por 24 câmeras, vigiado dia e noite, 48 horas, dia de 56 horas, 24 por 36, 36 por 58, acha que o corpo do Papa que está lá vai levantar de dentro do túmulo, andar que nem eu estou andando e todo mundo vai ver. O corpo que vai surgir dele lá não é um corpo físico, é um corpo metafísico e espiritual. Corpo espiritual nem todo mundo tem o poder para ver. Vocês estão entendendo? Corpo espiritual não é todo mundo. De cada 100 pessoas, uma vê, outras não. De cada 100 mil pessoas, uma vê, outra não. Vocês estão entendendo? O corpo dele que vai se levantar lá não é um corpo mais carne, é um corpo espiritual, mas transfigurado do mal. É um corpo que vem das trevas, não vem de Deus. O corpo que vai se levantar ali totalmente é a transfiguração de um demônio, usando a aparência dele. Deixa eu explicar melhor para quem não sabe nada. Vai se levantar um demônio do reino das trevas, usando a aparência dele para enganar muita gente, e vai fazer grande sinal. Minha Bíblia fala que muitos aqui vão adorar a besta. A Bíblia fala, e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá trabalhar e lutar contra ela. Apocalipse 13:4 fala que eles vão adorar a besta, porque vão achar que é uma coisa de Deus, e não é. Vocês estão entendendo? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vigiai, porque o fim está perto. Muitos falsos profetas, que nem esse alto que se proclamou Deus aí, alto se proclamou a reencarnação de Jesus Cristo homem lá no México. Jorge José Luiz de Jesus Miranda, né, em mexicano, José Luiz, né, José Luiz falando em português, na cidade de Herméxico, né, na cidade de Herméxico, perto de Guadalajara, né. Então, estes povos, né, estes povos, como se diz, esses hermanos, né, que se diz hermanos, né, vamos dizer assim, né,
para quem estes acharem que era correto de fazer isto, ou estas, né, como se diz na palavra na linguagem mexicana e em espanhol, estes não sabem nem que homem confia, só em Jesus Cristo, só em Jesus. Crerem somente em Jesus Cristo, não crer em José Luiz de Jesus Miranda, entendeu? Então deixa a mensagem para estes aí, ó, que tem mais entendimento bíblico aí, lê mais a palavra no tempo do fim aí, meditem a palavra. Mas às vezes a pessoa pega ler só por ler, que nem um livrinho de gibi. Não, você tem que ler e falar assim, antes de você pegar a palavra, para e faz uma oração assim: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria para me saber o que o Senhor vai me falar através das parábolas, porque Jesus fala em parábola, ele fala uma coisa e quer dizer outra. Jesus fala através de símbolo. É como se fosse uma alquimia. Os mestres alquímicos, se vocês nunca ouviram falar de alquimia, o que são alquimistas? Alquimistas são pessoas que conversam com as pessoas através de linguagens, de símbolos, né, feito em processo alquímico, né? Então existe vários jeitos para me conversar com a pessoa através de símbolo. Vou me dizer assim, essas pessoas que não enxergam, vamos dar um exemplo de que é alquimia, vou dar um exemplo de alquimia. Essas pessoas que não enxergam, são cegos, eles estudam um livro que chama Braille, que tem uns códigos, que eles passam um dedo em cima e sabe a letra e vai lendo como se eu estivesse lendo com meus olhos. Sabe o que significa isso? Alquimia. Eu posso deduzir para você que isso é uma alquimia. Por que é uma alquimia? Porque através daquele símbolo ele sabe que letra que é. Você está entendendo? Quem desenvolveu isso foi um mestre alquímico. Vocês estão entendendo? O que é alquimia? É conversar através da pessoa, através de símbolo, dados, através de qualquer linguagem que não seja escrito e visual. Vocês estão entendendo o que é a alquimia? É eu expressar minhas palavras em 3, 4 símbolos. Eu coloco 3, 4 símbolos e já quer dizer tudo que eu estou falando para vocês aqui. Mas só vai saber esse símbolo quem sabe alquimia. Por que só essas pessoas que são cegos estudam esse código em Braille, conhecem o que está escrito? É só eles que conhecem isso, porque só eles conhecem a linguagem, porque só eles estudaram isso. Então, antigamente os alquimistas, para entender que o outro alquimista estava querendo dizer, é só quem era alquímico, quem era alquimista. Se vocês não sabem, a igreja dos livres maçons, os maçônicos são alquímicos. A maçonaria é alquímica. Por que existe na maçonaria um leão de 2 cabeças? Você já parou e pensou, você já viu, foi em alguma frente de maçonaria, olhou no tempo deles? Por que tem um leão que tem 2 cabeças, um para o lado, outro para o outro? Por que tem uma águia de 2 cabeças? Vocês já se perguntaram o que significa aquele símbolo? Aquilo lá é alquimia. Por que a seita maçônica ela é secreta? Muitas pessoas não falam, e se falar morrem. Quem participa, se falar muito demais, eles matam. Por quê? Porque eles expressam linguagens através de símbolo. E quem aprende a seita deles não pode sair falando muitas coisas por aí. Vocês estão entendendo? Então é um ensinamento que eu estou dando para o pessoal e um pacote completo. Eu espero que vocês absorvam isso e levem para si como um passo a mais. Um passo a mais para vocês terem mais entendimento além do que esse. É para vocês terem um discernimento espiritual de como a situação do mundo não está aquelas coisas que poderemos falar assim, esse mundo vai durar mais 10 anos. A Copa de 2014, eu vou chegar a ver a Copa de 2014. Eu posso afirmar para vocês o seguinte, eu não vou falar que o mundo vai acabar nessa data que muitos estão falando, mas eu posso alegar para vocês o seguinte, que isso vai ser o começo ainda mais doloroso do que está agora. Eu posso afirmar para vocês o que a Bíblia me fala e pelos acontecimentos que a gente liga o jornal, liga os rádios, liga as manchetes na internet, isso pode ficar muito mais pior do que está agora. Isso pode ser o começo do princípio de dores, pode ser o começo de grande catástrofe que muitas pessoas achavam que só aconteceu no passado. Muitas pessoas acham que só aconteceu no passado, que acontece só em filme, mas hoje isso pode virar realidade.
Pode cair um meteoro do céu aí a qualquer hora e se cumpriu o que está escrito na Bíblia. E o anjo tocou a quinta trombeta e caiu uma estrela ardendo em tocha de fogo. Isso pode se cumprir a qualquer hora. Você está entendendo? Que minha Bíblia fala tudo isso, que os montes se derreterão como cinza. Quando a Bíblia fala que os montes se derreterão como cinza, são grandes tremores de terra. Terremoto vai sacudir esses montes, que vai derreter que nem cinza. O céu vai se enrolar como se fosse um novelo de lã, um novelo pergaminho. Você está entendendo? Então é o seguinte, pessoal, eu recomendo vocês vigiarem. Não se ajunta à roda de escarnecedores, desvio de mal, cachaça, prostituição, droga, balada, fornicação, adultério, desvia de tudo esses mal. Procura seguir um templo que prega a salvação, e não prega a perdição. Tem muitos templos aí que se você entrar, você está condenando sua alma para o inferno. Que a Bíblia fala que a mulher na Bíblia simboliza a igreja. Vou dar um discernimento. Água na Bíblia significa Espírito Santo. Incenso significa oração. Azeite significa Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está simbolizando? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então é o seguinte: a mulher na igreja a mulher é simbolizada da igreja. Por que na minha Bíblia fala, e na de todo mundo fala, que o noivo virá buscar a noiva? O noivo virá ao encontro da noiva. Quem é a noiva na face da terra? É a sua igreja. Quando a minha Bíblia fala que o noivo vai vir ao encontro da sua noiva, ele está vindo buscar a igreja. A mulher é símbolo de igreja. Você está entendendo? Agora, se você entra por um templo que ali você pode fumar, pode beber, pode se prostituir, pode casar com 50 pessoas, pode casar em 3 casamentos, e você acha que é certo? Pela lei da terra, você pode casar até com 50 pessoas, ter 5 mulheres, 10 mulheres. Mas pela profecia em Levítico, no livro de Levítico, minha Bíblia fala que é adultério. Você for casado uma vez, casado de novo, é adultério. E ficarão de fora os fornicadores, os adúlteros, os cachaceiros, os mentirosos, aqueles que amam e comentam a mentira, os avarentos. Vocês estão entendendo? Os idólatras e todos aqueles que amam e cometem o pecado. Vocês estão entendendo como que o negócio é sério? Hoje, se você não seguir a doutrina, se você não seguir os mandamentos, vocês estão entendendo? Porque muitos falam que Deus, mas Deus me ama, Deus é amor. Deus é amor. Deus ama você da tal maneira que ele morreu até na cruz por esse amor. Deus, ele ama a gente de tal maneira que morreu até na cruz. Só que naquele dia do julgamento, Deus vai ser justiça. Hoje Jesus é advogado e é amor. Naquele dia ele vai ser justiça. Ele não vai olhar para você e vai olhar com ar de amor. Ele vai querer saber o que fizeste na terra, que obra que você fez. Você obedeceu meus mandamentos? Ele vai ser naquele dia juiz dos juízes. O juiz dentro da audiência, ele não quer saber quem você foi lá fora, se você é colega dele, se você tem família ou não. Ele quer saber se você está com as papeladas ali na mão, que comprova que você é possuidor daquele imóvel. Ele quer saber se você está com as papeladas na mão. Você está entendendo? Ele quer saber palavra de boca sua. Então naquele dia Jesus vai ser isso, vai ser justiça. E vai pesar a balança. Se você fez o bem, sua balança vai pesar. Se fez o mal, vai pesar. Vocês estão entendendo? Jesus não quer só o coração, Jesus quer obediência. Eu posso provar isso para vocês no livro de Gênesis. Gênesis, quando Deus fez o mundo, Deus fez a imagem e semelhança da gente, que é a Eva e o Adão. O que Jesus falou para o Adão e a Eva? Falou: vai e não come daquele fruto. Pode comer de todo o fruto no jardim do Éden. Pode comer todos os frutos, mas não come daquela árvore. Jesus deu o quê? Uma ordem. Jesus deu uma ordem para não comer o fruto. E quando eles desobedeceram, isso foi o quê? Desobediência. Quando eu dou uma ordem e você não cumpre, isso é o que? Desobediência. Você não cumpriu o que eu mandei. Então isso é uma desobediência. E pela desobediência o homem sofreu. Vocês estão entendendo? Então isso prova que Deus não quer só o coração. Deus amava tanto Adão e Eva que é a imagem e semelhança de Deus.
Adão e Eva em imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem com tanto carinho que, para você ver, eles pecaram, Deus não teve dó. Nem porque depois eles pecou, Deus não deixou impune. Se Jesus tivesse assim, se Jesus salvasse Adão e Eva por amor, você está entendendo? Deus ia deixar eles ter comido o fruto e ficado assim mesmo. Mas Deus, você vê que ele age tanto na justiça, que mesmo ele criando aquilo com tanto amor, ele puniu. Ele puniu, mesmo sendo com tanto amor. Mesmo tendo tanto amor na criação dele, ele puniu. Por quê? Desobedeceu. Um filho, a mãe cria um filho, a mãe dá a luz a um filho, correto? A mãe tem um amor tremendo naquele filho. Mas se a mãe dá uma ordem para o filho não fazer aquilo, a mãe vai lá e não bate? Mesmo sendo o amor da vida dela. Mas ela vai lá e bate. Porque tem que educar. Vocês estão entendendo? É por aí, é só usar inteligência e raciocinar. Jesus não quer só o amor, Jesus quer obediência. Deus quer obediência também. E guardar os mandamentos. Então, resumindo, pessoal, eu termino essa videoaula para vocês. Espero ter passado esse ensinamento bíblico aí. Peço desculpas se eu ofendi algumas pessoas, né? Se eu fui muito direto, ferido demais, né? Porque eu sou assim, eu gosto da verdade. Eu sou que nem Paulo de Tarso. Paulo tinha o sangue nos olhos. Eu sou assim. Jesus fala: dizeis a verdade, ela vos libertará. O que falta de muitos pregadores hoje, muitos missionários hoje, é autoridade. Eu vejo muitos pregadores aí que não têm autoridade para falar essas coisas que eu estou falando. Por isso que está esse monte de pecado dentro de muitos templos por aí. Eles têm medo de perder quantidade de público. Se você aceitar o pecado, você está levando todo mundo para o inferno, você também. Agora, se você pregar a verdade, mesmo que esteja meia dúzia vai estar salvo. Você está entendendo? É melhor ter Jesus fala, é melhor entrar no reino do céu sem um braço e sem um olho, do que entrar com o olho e uma perna e queimar no fogo do inferno. Jesus fala isso na Bíblia. É melhor entrar com o olho no céu do que entrar com os dois olhos para o inferno. Muitos não têm autoridade para falar as coisas da Bíblia, mas tem que ter. E eu vou deixar uma mensagem para esses pregadores aí. Tem que pregar salvação. Não é errado pregar prosperidade, mas o que o povo precisa saber é de salvação. Vocês têm que ensinar o povo a salvar a alma e não se tornar avarento. Vocês estão entendendo? Muitos ensinam prosperidade, então o povo fica focalizado. O povo, quando pisa no templo, já vai querer: eu quero mansão, quero isso, quero aquilo. E não pensa na salvação. Não é errado pregar prosperidade. Deus deu uma grande prosperidade para Jó. Jó teve tudo. O que Jesus fez? Provou a fé de Jó. Deus deu tudo para Jó. Família, dinheiro, era o homem mais rico daquela época. Mas Deus provou a fé de Jó. Tirou tudo dele. E mesmo depois que Jó perdeu tudo, não blasfemou contra Deus. Ainda a mulher dele falou para ele: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Sabe o que Jó olhou para ela e falou? Mulher, tu como fala como uma louca. Deus tiraste. Eu ainda sei que o meu Redentor vive. Entendeu? Você está vendo? Depois que perdeu tudo, mesmo assim não blasfemou. Mas a mulher dele não aguentou. Isso mostra que a mulher é mais focalizada a questão material do que o homem. Você quer ver se a sua mulher é fiel a você? É você tá com a sua mansão, tá tudo bom, você tá com o seu carro do ano. Vende o seu carro do ano e começa a andar a pé. Eu quero ver se a sua mulher não larga do você. Você quer provar? Prova que nem Jó. Jó perdeu tudo, a mulher dele até abandonou ele. Você entendeu? Não é fácil você. Entra no contexto, entra nesse entendimento. Você está entendendo? Entra no raciocínio bíblico, pede para Deus dar sabedoria, porque agora nós estamos encerrando mais um programa Verdade Final com o evangelista Cristiano, apresentando essa mensagem maravilhosa, e espero estar ajudando a evangelizar e salvar a alma de muitas pessoas com Verdade Final, com o Cristiano Evangelista. E o programa de hoje já se encerra em um ambiente climatizado, né, escolhido por mim mesmo, né? E aí espero estar ajudando vocês em mais um programa, né? Advertência final e verdade final, que vocês vão estar logo a mais com o irmão Rubino e o Gestino passando outros ensinamentos aí. Correto, pessoal? Então,
Fiquem na paz de Deus e vamos aguardar esse momento final aí, vamos vigiar. Que logo logo o Filho dos Homens subirá aos céus da nuvem, buscar os seus escolhidos que estão aqui na terra. E vamos rezar para a gente estar no livro escrito no livro da vida, nosso nome, selado por dentro e por fora, para a grande batalha final do Armagedon, que vai ser travada lá em Mergida, em Israel. Eu espero que quando tiver toda essa batalha aqui, esse rolo que tiver aqui, esse rebuliço aqui na terra, eu espero estar lá em cima junto com os anjos. E eu espero muitos também estar lá. Fiquem na paz e até logo. Não esqueçam de acessar www.advertenciafinal.com.br e www.verdadefinal.com.br. E lá vocês vão ver mais vídeos, mais ensinamento bíblico. Correto? Então fiquem na paz e meditem na palavra de Deus.